Opa, tentando agora pela segunda vez, minha internet está um pouquinho ruim aqui em Curitiba. Tomara que isso não seja prejudicial para nossa live. Mas hoje é um dia muito especial, teremos uma live com a professora Milena. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, da instrumentação para você. É, isso aí, galera. Vamos entrando que hoje promete, hein? Hoje temos uma live super especial com a professora Milena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom o áudio? Eu tentei pegar o Wi-Fi, mas acho que não ficou muito bom, né? Então, aqui visualizar, transmitir. Aí. Esperando agora a professora Milena entrar. E Olá, tudo bem? aí? Ficou Como é tudo que você ótimo e com está? você? Tô ótima, graças a Deus, né? Tô super Pô, bem. você E sabia que você é a você? pessoa que eu mais converso agora no coronavírus? Virou minha, Ah, minha, é verdade. É virou verdade, minha melhor amiga agora do coronavírus. é verdade. Trocar informações é tão legal, né? E nessa época que a gente descobre as pessoas legais, amigas, e a gente vai conhecendo melhor as pessoas também. Então, isso é muito legal, Com né? certeza. E me diga uma coisa, eu fiquei muito orgulhoso de você. Você atendeu o Dedé Santana esses dias, é isso mesmo? Assim, Ó, eu acredito que todas as pessoas são importantes, né? Todos que passam pelo nosso consultório. Então, assim, eu sempre tenho respeito por todos os meus pacientes. É bem interessante, assim, porque é muito legal você tratar as pessoas com carinho, não importa quem for, né? Porque eu vejo, assim, que as pessoas hoje em dia são bem carentes, estão bem, né? Porque a maioria das pessoas está muito em casa. Então, tem gente que quer sair, né? Quer ir no consultório. Então, as pessoas estão muito carentes hoje em dia e a gente tenta sempre dar muita atenção, tratar todos como se fosse nós, né? Porque o ideal é um dentista sempre tratar uma pessoa do jeito que ele gostaria de ser tratado. Então, eu acho que, eu creio que para um bom atendimento, nós temos que ser assim. Da mesma forma que dar aula, né, professor? Nós temos que dar aula para os nossos alunos com amor, com paixão, do jeito que a gente gostaria de receber também as matérias, né? fantástico, você vai para o céu, você tem um coração maravilhoso. Que legal, gente. Fala uma coisa, vocês estão escutando legal, o vídeo tá bacana, tem uma interferência, mas uma coisa aqui, ó, tem um aviãozinho, coloca bastante dedão nesse aviãozinho aí, chama a galera pra gente bombar nessa noite maravilhosa aqui, frio, muito frio em Curitiba, não sei como é que tá em Balneário, mas não, tá calor, tô Aqui vendo você de não, blusa. aqui não tá tão frio, não. Aqui já fez um sol bonito de manhã, né? O dia foi bom aqui, foi quente. Bacana, deixa eu pensar uma coisa, mostrar uma coisinha aqui que você me ensinou. Ah, mas olha que chique, meu! Gente, é o seguinte, ó, vamos então desativar um pouquinho os comentários, você acha? Deixa os comentários ligados, o que você prefere? Pode ser, porque daí a gente conversa e depois eu Isso. E, tiro do gente, final, aí, né? quem quiser perguntar, tem interrogaçãozinha, faça a pergunta, depois a gente vai ver e vamos respondendo, tudo certo? Deixa eu pegar aqui. Ah, peraí. Aqui, desativar comentários. Aê, que chique! Bom, é um prazer estar falando com você e nós falaremos hoje um pouquinho de instrumento de imitação e endodontia. Acho que todo mundo que segue a gente aqui já te conhece um pouquinho, pelo menos. A professora Milena é fantástica, eu tenho certeza que quem já teve aula com ela adorou. E todas as lives que nós tivemos foram um sucesso, né? Inclusive, a última chegou a quase 900 pessoas assistindo, foi isso? Meu Deus, que chique! Então, professora Milena, é um prazer estar falando com você. Já te conhecia faz tempo, mas devido ao Yo Style, a nossa amizade se aproximou, né? E cada vez mais a gente está junto nessa missão aí. Quer transmitir informação de qualidade para os nossos alunos, que eu tenho certeza que eles vão sair super satisfeitos devido a essa equipe maravilhosa que nós temos. E você, o nosso carro-chefe. Não, é um prazer, né, estar aqui. Eu fico muito feliz, sou muito orgulhosa de fazermos parte dessa escola, né, dessa rede que é o YoStyle, que é uma escola com uma infraestrutura maravilhosa, né? Além de que nós podemos proporcionar aos nossos alunos o que tem de melhor. Então, assim, ó, nós estamos realmente, eu acho importante uma equipe
vestir a camisa, né? Tentar levar o que tem de melhor para os alunos com uma estrutura de ponta também. E assim, ó, veja como a nossa especialidade ela é importante, porque agora os atendimentos principalmente estão se dando por causa das urgências, né? Então, na verdade, os atendimentos mais importantes são os de urgências odontológicas. E a endodontia se insere de uma forma muito forte nesse meio, né? Então, assim, nós vamos começar a falar um pouquinho dos instrumentos e, assim, ó, para que a gente atinja um resultado de excelência, a gente precisa utilizar instrumentos endodônticos e eles devem ser estudados e a gente tem que ter uma evidência científica suficiente para que a gente possa realizar os tratamentos de uma forma segura e eficaz. E a gente começa, às vezes, a ter dúvida no que a gente investir, o que a gente vai fazer. Porque, assim, ó, às vezes as pessoas começam a fazer especialidade em endo, elas acham muito caro alguns produtos, alguns materiais. Mas se a gente for parar para pensar, é uma especialidade que a gente se paga, que ela se paga, porque você vai investir em equipamentos que depois você vai conseguir um retorno financeiro com os atendimentos que você vai fazer, né, professor? Isso eu acho fantástico que você falou, que de todas as especialidades, lógico que todas são importantes, mas a endodontia, puxando sardinha para nós, é uma especialidade que se paga. Todos os alunos relatam que eles começam fazendo o curso e passou na metade do curso, o curso está se pagando. Por quê? Ele aprende a fazer endodontia, usa motor, localizador, tudo isso. Ou seja, ele começa a ter mais casos para atender em consultórios particulares, em consultórios de colegas, tudo mais. E, consequentemente, ele vai tornando viável o curso. Ou seja, ele acaba se pagando e depois, posteriormente, ideal. Travou? Alô? Oi? Sim, olá. Voltamos? Ixi, Voltou. minha internet aqui tá meio ruim. Então eu falo, gente, o ideal para você ser formado é fazer o curso de endo. Por quê? Vai se pagar. Eu não gosto. Tá, mas depois de 2 anos você já é especialista e vai estar ganhando dinheiro. Aí você pode complementar com uma prótese, com implante e tudo mais. Mas uma endodontia bem feita, de qualidade, é primordial para o nosso dia a dia. E professor, assim, ó, para você ter uma noção, eu sempre falo isso para os meus alunos, que na época da minha graduação eu não gostava de endodontia, né? Então, assim, era uma matéria, eu sempre estava no centro cirúrgico da faculdade, fazendo cirurgia de siso. Eu saí da faculdade eu fazia estágio em hospital, da bucomaxilo e tudo, e nunca ninguém imaginou que eu faria endo, porque a minha primeira especialidade foi implantodontia. Mas você sabe por que eu desisti da implantodontia? Porque em 2004, 2005, quando eu fazia implanto, né, os pacientes chegavam no meu consultório e falavam assim para mim: eu não vou fazer implante com você porque você é mulher. Não acredito! Há muitos anos atrás. Nossa! Aí, assim, ó, eu vou fazer alguma coisa que uma mulher possa fazer, né? Então eu resolvi fazer endodontia por causa do então, meu consultório. vou parar de fazer ainda então agora? Não, porque assim, ó, a demanda, porque assim, ó, naquela época, eu acho, em 2005, 2006, as pessoas, de certo, pensavam, principalmente no interior, que implantodontia era uma área de homem, né? Então, assim, eu não tinha muita clientela de implantodontia naquela época. Por isso que eu resolvi mudar de área para ser uma área que eu pudesse mostrar. Eu vou te contar um segredo, depois que eu vou no assunto. Bom, para quem não conhece, mas acho que é difícil poucos não conhecerem, o professor Mário Leonardo é um dos grandes nomes do mundo da endodontia. E ele é meu avô. E durante a graduação, eu adorava também fazer cirurgia. Eu pensei que ia fazer implante e tudo mais, que eu gostava de fazer isso, né? Ou era moda da época e tudo mais. Aí meu avô perguntou para mim: Mário, você vai se formar, né? Você vai fazer o que depois de formado? Avô, eu adoro cirurgia. Ele falou assim para mim: você vai fazer cirurgia parinodôntica? Eu falei: ixi. E depois, quando você aprende e tudo mais, você se apaixona, se envolve e começa a desenvolver um tratamento endodôntico. E é apaixonante. Por isso que o tema das minhas aulas é: venha apaixonar-se pela endodontia, porque a gente aprende, se envolve e vocês vão ver que é maravilhoso, na verdade, professora?
É verdade, assim, ó, eu nunca imaginei na minha vida e nem meus colegas de faculdade que eu ia amar tanto a endodontia. As pessoas que fizeram faculdade comigo não acreditaram, elas descobriram que eu estava na endodontia. Então você vê Nossa. como é uma especialidade apaixonante, como tem área, como tem campo para você trabalhar. As pessoas que estão com dor, elas não importam, elas querem um profissional bom que possa atendê-lo. Então, assim, nos cursos que a gente ministra, nós damos uma base para que você aprenda e você consiga desenvolver um trabalho de excelência e qualidade nos seus tratamentos. Por isso que é bacana. Então, assim, ó, a endodontia, para quem não gosta, então comece por um aperfeiçoamento, às vezes, uma imersão, para você acabar conhecendo um pouquinho. Melhor, peraí, ó. Assista uma aula minha e da Milena, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela endodontia. É verdade. E lógico que tudo isso que está falando, sempre embasado em evidência científica e também em tecnologia, não é isso mesmo? Isso mesmo, porque assim, ó, você em qualquer especialidade da odontologia você deve investir, porque assim, ó, às vezes, ó, o que eu sempre pensei desde nova, desde recém-formada, que eu preferia ter um consultório do que um carro 0 km. Então assim, ó, você tem que investir primeiro no lugar onde você vai ganhar dinheiro. Depois, o resto, como eu falo sempre, é a perfumaria, né? Primeiro você tem que ter a tua base, investir no que vai fazer você crescer, para depois você conquistar o que você quer e tudo mais. Eu digo para você que eu sigo a minha vida investindo em endodontia até hoje, não paro de investir, né? Porque qualquer especialidade, se você quer atingir uma excelência, você não vai parar de gastar, não vai parar de estudar, né? E eu digo para vocês, assim, ó, que eu sou muito feliz e realizada na minha profissão, porque é dela que eu sou feliz, é dela que eu ganho os sorrisos dos pacientes, é dela que eu resolvo os problemas dos pacientes. Hoje eu atendi uma senhora no meu consultório, às 2 horas da tarde, que ela falou que graças ao meu trabalho, que ela não imaginava como era viver sem dor. Então você vê como você faz o bem para as pessoas. A gente não dá um sorriso estético, mas nós conseguimos tirar a dor do paciente. Então isso Isso é fantástico. eu acredito que dinheiro nenhum vai pagar, né? Esse tipo de processo que a gente acaba passando no nosso dia a dia, né? E isso falou de investir na profissão é fantástico. Não sei por quê, olha só. Todos os meus alunos que é o primeiro a comprar motor, o primeiro a comprar um localizador, ultrassom, são os que melhor estão financeiramente. Eu sei que é custoso fazer um curso, investir, a gente sabe disso. Porém, ele aplica mais tudo e consegue ter um retorno mais rápido, tá certo? Então, é importante a gente investir em tecnologia. E começando, gente, desde o básico. Ah, um espelho. Poxa, tem esse espelho de primeiro plano. Gente, desculpa, se você pegar aquele espelho convencional, que você faz restauração e tudo mais, para endodontia não funciona, porque esse espelho convencional tem distorção. E quando você pega um espelho em primeiro plano, você consegue uma visualização muito boa. E eu gosto de trabalhar muito quando eu estou sem microscópio no espelho número 3, ou quando o microscópio tem espelhinhos super pequenininhos que te ajudam demais. É fantástico. Além disso, tem que ter uma sonda exploradora, uma coleta de dentina. Poxa, por que não pensar em investir numa radiografia digital? Gente, isso é marketing. E, na minha opinião, o melhor marketing que nós temos hoje no Brasil é da Chic, de fotossensor. Porém, é muito caro. Então, a gente tem da Fona, temos também da Microimagem, temos da Vatec, que são outros aparelhos sensores digitais que você pode dividir até em 10, 15 vezes. Ou seja, você consegue pagar um sensor bom hoje em torno de 10, 12 mil reais, tá certo? E lógico, os melhores são um pouquinho mais caros. Agora, tem algumas outras marcas que eu não gosto tanto. Por exemplo, da Vida, da Gnasa, não sei se a minha experiência que eu tive, eu não gostei tanto do software. Você, menina, gostou desses sensores ou não? Assim, eu já trabalhei na verdade, eu já trabalhei com, se eu não me engano, com o da Gnatus, né? Eu acho que é da Bio, né? Da Isso. Gnatus, é.
Mas assim, como eu já estou acostumada a trabalhar com dashiki há muito Ah, tempo, sou da Chique, olha você, que o linda. meu SDR Elite da Chique eu já tenho desde 2012. Faz muitos anos que eu tenho ele. Então, assim, a gente acaba que tem um aparelho legal, aí você, quando vai comparar com outras marcas, acaba sendo difícil de comparar. É que você Então, tá andando de Ferrari, né? eu digo para vocês assim, ó, o que eu tenho para trabalhar? Eu gosto muito, o espelho número 1 no Brasil, de marca de espelho de qualidade, é o espelho da Roder, da MK Life, que é um espelho maravilhoso, eu não deixo faltar no meu consultório. Eu tenho do tamanho 3 ao tamanho 5. Para rotina, eu gosto muito do tamanho 3. Agora, para bater foto com microscópio, eu gosto do tamanho 5, que dá uma Uma ampliadinha maior. e consegue pegar mais estruturas quando você vai fotografar, né? Por exemplo, assim, ó, que ali tem a foto da sonda periodontal. Ela é muito importante na endodontia. Por quê? Ontem eu fui atender um paciente que ele tinha uma perda óssea e eu fiz a sondagem para ver qual era a profundidade de sondagem, porque às vezes um dente pode ter uma trinca radicular, né? Pode ter uma perda óssea grande. Então, assim, na endodontia é muito importante também uma sonda periodontal de qualidade. Eu tenho essas da Rufraidi, que são muito boas. E E é muito assim, importante também com relação ao teu diagnóstico diferencial. Às vezes você pensa, pô, o que está acontecendo? Será que tem, você falou, uma fratura? Ou será que é uma perfuração? Será que ou será que é periodontal? Então, a sonda exploradora milimetrada é extremamente importante no tratamento endodôntico para fazer o exame clínico, né? Pode continuar, desculpa. assim, ó, Mário, você falou do diagnóstico diferencial. Eu achei interessante que agora mesmo, antes dessa live, um paciente meu me procurou perguntando se eu recebi um exame dele que eu solicitei ontem. E eu recebi. Ele fez uma panorâmica, não tinha nada de dor nos dentes, né? A gente fez a periapical, só que como era muito posterior, era um dente 28, era muito posterior, eu não consegui, com a minha película, o meu sensor de raio-x digital, radiografar lá atrás. Aí eu solicitei uma panorâmica para ver. E o problema dele era um siso incluso. Então veja que nem era endodontia. Os pacientes às vezes nos procuram falando que tem dor em determinado dente, mas às vezes Isso. nem é uma dor endodôntica, né, professora? É uma dor por causa de um terceiro molar incluso e o paciente não sabe direito de onde que vem a dor, né? Exatamente, um trauma oclusal, então realmente o pessoal fala o seguinte, ó, tá doendo, manda para endo. E às vezes pode ser que não seja, pode ser uma lesão de refração, um trauma oclusal, um terceiro molar e tudo mais. Agora, para você que está trabalhando e não quer investir agora num sensor, você pode, logicamente, vai usar uma radiografia periapical. Cuidado com a da marca Dentus, eu não gosto, você fica lá, você perde muito radiografia. E eu indicaria o Speed da Carestream. Por quê? Você consegue uma imagem melhor, tá certo? Ah, é mais caro? É mais caro, mas poxa, o cuidado de filme que você perde no convencional usando a Dentus, gente, é demais. Imagine só quanto tempo você já perde para tirar uma radiografia inicial, pró do cone final, pelo menos três. Você está gastando em torno de 15 minutos da consulta revelando o filme, então a gente não pode errar. E sempre, pelo menos a inicial e final, com um posicionador. Para quê? Para ter referência desse começo, do início do final, para evitar distorções e ter comparação. Tem, para quem trabalha com o sensor, tem da Indusbelo, ou se não, quem trabalha convencional, tem também posicionador que vocês já utilizaram da graduação, né? Isso. E o que você falou ali do sensor de raio-x digital, ele acaba se pagando, viu? Porque nosso primeiro exame, o mais importante na endodontia, depois de você fazer um exame clínico detalhado, é a radiografia periapical, que vai te dar um complemento do teu diagnóstico, né? Só que eu nunca tive problema. Tem pessoas que têm problema com o posicionador desse sensor digital, mas eu nunca tive problema, eu acho bem tranquilo de fazer. Você tem que pedir para o paciente respirar pelo nariz. Às vezes, se o paciente acha que vai se afogar com o sensor, você pede para ele segurar com o dedo, né? Mas, assim, é muito difícil eu ter problema com esse sensor, né, professora? Assim, geralmente os pacientes não reclamam. E eu uso o número 2 de adulto para endodontia, não uso. Tem que ser. O número 1 acho que corta ápice, eu também não gosto. E, gente, agora também, quando você pega um dente, um pré-molar ou molar inferior, tudo mais,
você pode ter distorção de raízes. Então, nós temos sim que usar a técnica de Clark para ter distorção de raízes. Por exemplo, em anterior, a gente utiliza mais ortorradial. Lembrando, sempre o que está por lingual ou palatino acompanha o feixe raio-x. Então, para anterior, a gente pega a ortorradial, pré-molar superior, a gente pega mais mésio, molar superior com 3 canais, ortorradial. Para molar inferior, você vai optar por uma distorradial, para conseguir dissociar as raízes. Gente, e é muito bacana que antes para as pessoas fazerem nosso curso, você vê cada coisa, gente colocando lima H no canal e lima K em outro, para diferenciar as raízes. Não, é apenas aprender a técnica de Clark, que nosso curso a gente ensina muito bem, que você vai se apaixonar e falar, pô, não preciso mais colocar uma lima H para tirar uma radiografia, né? E além da... Pode falar. E assim, ó, vocês estão vendo ali, ó, essa radiografia, não sei se vai dar para ver nessa live, mas essa radiografia que você vê ali a paciente chegou no meu consultório com muita dor, ela não sabia de onde que vinha. E eu já desconfiei o que seria, porque a gente está acostumado, assim, com esses tipos de patologias no consultório. Aí eu nem abri o dente, já pedi para fazer uma tomo e falei para a paciente que eu tinha quase certeza que era uma reabsorção externa. E realmente, ali tem uma tomografia que você consegue, não sei se dá para visualizar, uma reabsorção externa. Então, assim, aqui, mas... não dá para... Mas só um minutinho. Que imagem linda! Meu Deus do céu, na radiografia você não enxerga nada direito, né? Aí você pega a tomografia, o que nós temos lá dentro, professora? Que imagem é essa? Então assim, ó, o que acontece? Como nós temos uma limitação das radiografias periapicais, a tomografia computadorizada Cone-Beam de alta resolução com o FOV pequeno, ela vai nos dar uma melhor resolução para que você veja o seu dente com o FOV pequeno, que é o campo de visão. Então, assim, ó, o ideal é que um endodontista sempre saiba avaliar o arquivo DICOM de uma tomografia. Por quê? Porque assim, ó, quando você pede, você solicita uma tomografia numa clínica, geralmente eles vão te fornecer os templates das tomografias. Só que os templates são imagens estáticas. Então, no nosso curso, a gente também ensina os alunos a saber avaliar o software, que pode ser o Horus para os computadores Mac ou o Radiante dos computadores Windows, para que você consiga, de uma forma dinâmica, avaliar essas tomografias, saber os tamanhos dos canais. Hoje mesmo eu fiz um molar inferior que começava em 2 canais, se juntava em um. Então, por causa dessa manipulação desse arquivo DICOM, foi mais fácil de eu identificar esse tipo de exame. Então, assim, é muito importante você entender o exame. Então, muitas vezes, quando a gente recebe o template de uma clínica radiológica, você acaba não entendendo. Então, se você tem dúvida, pergunte para as pessoas. Uma das coisas que eu vejo, que eu já conversei muito com o professor Mário, é que você tem que ter um acesso fácil com os professores que você tem. Se tem dúvida, pergunte, porque a gente vai estar sempre disposto a ajudar todo mundo. Com certeza. Agora, uma dificuldade que nós temos, falando em nível Brasil, é que a gente depende também da qualidade do tomógrafo, né? Em São Paulo, onde eu moro, tem minha clínica, eu só tenho 2 lugares que eu posso pedir, tá certo? Aqui, uma colega nossa pediu uma pergunta, falando mais uma vez qual que era a marca do espelho. Então, da Roder MK Life, é isso mesmo? O 00 é mais para cirurgia parinodôntica, para ver o ápice, então a gente recomenda do 3 ao 5. No dia a dia, vamos usar o 3, para pegar uma imagem mais bonita, para colocar em aula, a gente pega o espelho número 5. Anotou aí? Roder da MK Life, certo? Isso mesmo ou não, professora? Isso mesmo. Uhum. Oh, mas tá muito chique, olha os slides ali, meu Deus do céu, hein? Essa professora Milena é demais. Gente, quando a gente fala em endodontia, gente, é inadmissível pensar fazer tratamento endodôntico sem isolamento absoluto. Se você quiser fazer sem isolamento absoluto, legal, já pode marcar para extrair o dente. Nosso curso a gente não permite fazer endodontia sem isolamento absoluto. E quando a gente fala em isolamento absoluto, é absoluto, não pode entrar saliva. Desculpa, a gente trabalha muito com substâncias químicas, né? E de repente o paciente fala, sentiu gosto ruim.
Pô, ele sentiu gosto ruim por quê? O seu isolamento absoluto estava errado. Poxa, você tem as pinças, tem os arcos, tem os grampos, tem lençóis de borracha de várias marcas que te ajudam. Você leu isso? Ou seja, o seu grande aliado, além desse aparato convencional, é o fio dental. Sempre passa na mesial, na distal, para adaptar bem esse lençol. E se você vê que tem algum espaço, você vai complementar ainda com sanuquilato, com Topdan, para vedar e não ter chance de entrar micro-organismo. Lembrando que, pô, quantos micro-organismos tem na saliva? O nosso objetivo é eliminar micro-organismo, não levar micro-organismo. Então, gente, se você faz uma endodontia sem isolamento absoluto, desculpa, pare com a profissão que vai dar tudo errado. Você vai transformar numa pulpite, numa infecção, num abscesso. E, gente, vamos falar um pouquinho agora que a gente está vivendo um momento de coronavírus. Poxa, quantas bactérias não tem na boca do paciente? E o vírus não está lá? Poxa, você não pode se contaminar? Pode! Então a gente mais um momento favorável para a gente falar, gente, temos que usar isolamento absoluto. Lógico que hoje proteção individual tem que ter máscara de proteção, a de acrílico, N95, Go, tudo certinho. E vamos trabalhar sobre isolamento absoluto. Lembrando que hoje um dos piores níveis de sucesso é a contaminação coroápice. Como assim? Você faz o canal tudo bonitinho, perfeito, maravilhoso, e depois o camarada vai fazer uma restauração e não usa isolamento absoluto. Vai instalar um pino, não usa isolamento absoluto, vai entrar saliva. Então é imprescindível o uso do isolamento absoluto. Tem uma coisinha para falar sobre esse assunto, professora? Isso, assim, ó, o isolamento absoluto, eu vou falar para vocês assim, é interessante não faltar os instrumentais que você vai ter no seu consultório, porque pode acontecer de você ter que fazer um isolamento à distância, por exemplo, então você tem que ter o cianoacrilato, você tem que ter o Topdan, né? Não deixar faltar esse tipo de produto do teu consultório. Muitas vezes, quando você quer prender a borracha, você pode até cortar as pontinhas do dique de borracha e colocar nas ameias do dente, que é uma forma. Então, às vezes, a gente faz isolamentos à distância também. Com não certeza. Só grampos no dente, né? Então, é interessante você ter um arsenal de grampos. Geralmente, na graduação, os alunos acabam comprando poucos grampos, né? Então, tem graduações que indicam menos grampos. Só que daí, quando nós somos especialistas, a gente acaba tendo que adquirir outros grampos, porque eles vão facilitar o nosso trabalho. Existem grampos invisíveis da Indus Belo, só que esses grampos invisíveis, às vezes, eles podem quebrar, então você tem que usar eles, não é como um uso rotineiro. Você vai usar ele quando, por exemplo, um canal estiver calcificado e você precisa fazer uma radiografia e o grampo não vai ficar em cima da câmara pulpar e não vai atrapalhar esse teu tratamento, né? Então, assim, e às vezes, quando você não tem o grampo invisível, você faz o isolamento à distância, tudo bem? Então, é bem legal, porque no curso a gente tenta explicar, em nossos cursos, sempre o jeito que você pode fazer esse isolamento, né? Então, a gente tenta dar segurança. Hoje em dia, por exemplo, com a experiência, a gente acaba fazendo isolamento de uma forma fácil. No começo não é tão simples, todos nós temos dificuldades, mas depois vocês vão ver que com a prática tudo fica mais tranquilo também. Né, isso que você falou é fantástico, porque imagine só, foi caminhado para você retratar uma raiz de um dente que vai colocar coroa. Você coloca o grampo nele, estoura a raiz, vira implante. Imagina desagradável. Então, gente, quando fala em isolamento à distância, é usando o aparato que a gente comentou. Pô, sanuquilato, Topdan, tudo mais para dentro da saliva. Mas é super útil. E outra situação também, como é desagradável você estar fazendo o canal e começar a escorrer saliva, escorrer líquidos pela roupa do paciente. A gente também ensina no nosso curso fazer uma manobra para quê? Para essa substância química, ou quer que seja, na abertura do dente e tudo mais, ficar alojada no isolamento absoluto. Consequentemente, você não vai atrapalhar o seu paciente, né? E assim, ó, com relação à marca dos lençóis de borracha, a gente também tem que dar uma observada, porque às vezes no consultório, dependendo da marca que você tem, ela pode rasgar de forma muito fácil. Então é legal, às vezes, investir numa caixa de lençol de borracha com uma qualidade melhor, como
A Easy Equipamentos Odontológicos está com um lençol de borracha espetacular. A MK Life tem um lençol de borracha espetacular. Então, existem lençóis de várias cores, existem lençóis látex free. Eu tenho uma caixa de lençol látex free. Se você acha muito caro, você divide com algum colega, né? Compra uma caixa de lençol látex free, divide e deixa guardado. Só que não é comum um paciente ser alérgico ao látex. Eu já tive pacientes alérgicos ao látex, mas não é uma coisa tão comum de se encontrar, né, professor? Exatamente, fantástico. É, isso que a professora falou também da marca é muito importante. Por quê? Imagine só, você começa isolando o dente, o paciente está morrendo de medo. Você vai lá, usa um, pá, rasga. Usa dois, rasga. Qual a percepção do seu paciente com você? Pô, o cara não sabe fazer isso, pelo amor de Deus. Então vale a pena investir, porque é economia. Ah, que muitas outras marcas também, eu usei da Coltene um tempo atrás, gostava, ultimamente não estou gostando muito não, até fiz uma reclamação. Por quê? É caro, mas a quantidade vem muito mais, então se for por unidade sai mais barato. Eu não sei com relação da MK Life, da Easy, se por quantidade vem mais ou como é que fica o preço, sinceramente não sei. Mas falando mais da Coltene, que eu usava bastante, os últimos 2 lotes não gostei não. Sim. Assim, os lençóis da Easy e da MK Life, eles são bem bacanas. Eu não tenho problemas com eles, viu? Então, assim, eu super recomendo. Eu tenho trabalhado bastante com o lençol da Santuari também. E ele é um lençol custo-benefício barato. E ele também não fica rasgando o tempo inteiro, né? Então, ele é bem bacana também, o Santuari. Tudo bem? Fantástico. Então, assim, depois que a gente isolou, então agora como... tem escolas que falam, você tem que fazer o acesso antes de isolar ou depois de isolar, né? Então, assim, a gente recomenda que você faça o acesso agora, depois que você fez o isolamento absoluto, justamente porque para que você não tenha contaminação com os aerosóis, né? Aí você vai fazer o acesso endodôntico podem ser com brocas já montadas, né? Você pode usar ultrassom também, insertos de ultrassom para que você faça esse acesso, essa abertura, preparo do terço cervical do dente, né? Então, a gente sempre considera o terço radicular do dente, divide em 3 terços: terço cervical da raiz, terço médio e terço apical. Então, a gente sempre também vai dar uma atenção para o preparo do terço cervical, para que a gente consiga entrar melhor com os instrumentos e você consiga modelar até a região apical do dente, né? Então, hoje em dia, quando você vai começar uma especialização, não precisa você já comprar um aparelho de ultrassom e um inserto, mas é algo que o endodontista vai ter que pensar em investir. Hoje em dia, eu trabalho 100% dos meus casos com aparelho de ultrassom e também com insertos de ultrassom. No Brasil, antigamente, os insertos de ultrassom eram muito caros. Hoje em dia, nós temos fábricas nacionais, como a Elf, que tem insertos espetaculares. Eles têm uma qualidade espetacular e você consegue trabalhar de uma forma de excelência com produtos nacionais. Antigamente eram muito caros tudo isso. Entenderam? Então, a gente tem os aparelhos de ultrassom da Satelec, da Action, da Woodpecker, né, professor? Fala um pouquinho para mim, é muito bom, né? Então, hoje que a gente fala de ultrassom, o melhor que nós teríamos seria da Satelec, só que é muito caro. E acabou de entrar no mercado agora da Woodpecker. Gente, aí é acessível. Sinceramente, a qualidade não perde de qualidade com a Satelec, porém o preço é muito bom. Agora, vale a pena investir também em ultrassom com qualidade boa? Por quê? Se você pegar uma qualidade inferior, o que acontece? Comprou um de R$1.000, R$1.500, fratura inserto pra caramba. Por mais que a gente tenha um inserto hoje mais barato, pô, estão falando de R$100, o valor do inserto, ou até 300. O que acontece? Você quebrou 10, pagou ultrassom. Então, talvez você investir um pouquinho mais, divide mais vezes, você pega uma ultrassom de qualidade para a gente usar na nossa endodontia. E quando você está fazendo cirurgia de acesso, hoje a gente fala muito que temos que enxergar. A gente não gosta mais daquele termo cair no vazio. Você pode cair no vazio e perfurar. Então a gente gosta de trabalhar no começo com uma broca diamantada longa, vai pincelando. Chegou na câmera para! Você pode talvez usar uma Endozê, também Ashlon, que é ponta inativa. Ou se não, para fazer um acesso mais minimamente invasivo, você pega os insetos ultrassônicos, mas sempre olhando, nunca
fechar o olho e ir para cima. Senão, a chance de fazer uma perfuração na furca é grande. Ah, cair no vazio. Se o paciente é jovem, tudo bem. Você pega o paciente idoso, que tem uma câmara pulpar reduzida. Você vai, caiu no vazio, você vê a periodonto. Então, tem que falar o seguinte, ó, você tem que enxergar o que você está fazendo. Isso aí, assim, ó, isso é fundamental, essa questão que o professor falou de enxergar. Porque, assim, ó, por exemplo, outra coisa, eu gosto muito, uma coisa que no futuro, no começo eu não tive oportunidade de comprar, porque eu não tinha recurso, eu não tinha condições financeiras. Mas depois, com o tempo da minha profissão, eu investi num motor elétrico de alta rotação. E é espetacular, porque assim, ó, ela é a tal da alta rotação sem barulho, mas acaba fazendo barulho sim. Só que para um acesso endodôntico é muito bacana, porque você produz um pouco menos de aerosol, você tem um pouco menos de barulho, né? Então, assim, é muito legal também para uma cirurgia de acesso. Então, sabe, professor, eu acabo comparando meus acessos endodônticos antes do motor elétrico e depois. E o motor elétrico, ele é um aparato muito bacana para que você consiga fazer as aberturas. Os pacientes se sentem mais confortáveis. Eles conseguem entender que tem menos barulho. Isso é legal também. E você também consegue controlar melhor a mão. Tanto é quem faz dentística, tudo mais, preparo de prótese, o que eles fazem? Fazem o preparo através desses aparelhos, do contraângulo. E, poxa, com certeza, eu não faço isso, mas obrigado por você estar me ensinando, olha só. Eu já notei que eu preciso comprar, viu? O motor elétrico eu tenho da NSK, ele é muito legal, muito viu? Muito legal. Muito bom. E, bom, depois que nós fizemos, então, a cirurgia de acesso, preparo cervical, tudo mais, nós vamos fazer agora a nossa odontometria, tá bom? Gente, a gente pode usar a radiografia periapical? Podemos, mas utilizando hoje um localizador de terceira geração, que você tem acima de 90%, 95% de precisão, fantástico. Por quê? Às vezes, se tira a radiografia, você acha que ele está dentro do canal, mas quase com certeza vai estar fora, tá certo? Porque a imagem radiográfica é bidimensional, a gente não tem essa imagem dimensional. E hoje, os localizadores foraminais trabalham com impedância. O que é impedância? É a capacidade que ele tem de resistir à passagem elétrica. Bom, no terço cervical, então, eu tenho muita dentina, certo? Você coloca a lima, ele fica um pouquinho perdido. Vai descendo, o que vai acontecendo com a dentina? Vai diminuindo. Ele começa a marcar -3, -2, -1. Não é confiável. Ele é confiável quando chega, então, no forame, no ligamento periodontal, onde ele zera. Lá você vai ter que ter uma resposta mais fiel. Bom, a maioria dos localizadores você chega a 0 e depois recua meio ou 1, de acordo com a sua filosofia. Tem algumas marcas de localizador que você precisa ultrapassar, ir no over, depois recuar a 0 e ele vai ter uma eficácia melhor. Nós estamos vendo aqui um da Schuster, que é da Woodpecker também, tem um resultado bom. Eu gosto muito do Homeapex. Tinha o Novapex, que também era israelense, né, que era feito lá em Israel. Mas hoje, ainda bem que nós temos várias marcas que estão ficando mais baratos. Hoje você tem até motor que já vem com localizador com um resultado fantástico. Então, é outro aparelho que vale a pena investir, porque vai ter resultado. Ou seja, você não precisa mais tirar 10, 15 radiografias. Você pode tirar 3, 4 talvez no máximo, porque, lógico, tudo depende de cada diagnóstico, cada dificuldade que você vai ter no tratamento. Devido à precisão dele. Ele te ajuda com relação à perfuração, ele te ajuda com relação... tem um dente incluso, processo zigomático, pacientes grávidas. Então, ele consequentemente vai ter menos radiação e tudo mais. Então, gente, é imprescindível sim para quem faz endodontia trabalhar com localizador. Concorda? Sim, uma das coisas importantes da odontometria eletrônica é que nós trabalhamos com uma odontometria dinâmica, ou seja, eu faço essa medição em várias etapas do processo da endodontia. Você faz no começo, você faz durante a instrumentação, né? Antigamente eu não fazia isso, mas hoje em dia, muitas vezes eu clipo o meu localizador na lima e instrumento com o clips na minha lima, para saber o comprimento do dente, em casos onde eu tenho dificuldade
de uma referência, por exemplo. Então, eu acho interessante também, nós sabemos desse conceito de você fazer uma odontometria em diversas etapas do processo da tua endodontia, né? Algumas limas você não consegue fazer a instrumentação com clips, né? Com clips na lima, né? Mas algumas você consegue. Então, por exemplo, assim, as limas Reciproc, a Wave On Gold, as limas da Easy, da Logic 2, você já consegue clipar, né? Você coloca o clips labial no paciente, clipa na lima e você consegue fazer essa odontometria eletrônica dinâmica, digamos assim, com o teu motor acionado. E eu acho fantástico isso porque se você usar os motores novos, você consegue, só coloca só a lima dentro do canal, o clipe labial, ele já vai ferir automaticamente. Então, gente, essa odontometria dinâmica é fantástico. Às vezes você não precisa nem ficar mais trabalhando, anotar 19 milímetros. Por quê? Ele já vai estar te informando toda hora na lima. Mas isso é muito bacana, uma tecnologia, inclusive nova, né? Chegou agora para o Brasil. A gente está tendo bastante. Eu estou trabalhando com esse motor, estou adorando. E fica rápido, fica até inclusive mais rápido. E me diga uma coisa, e tem alguma coisa nova sobre qual a importância da irrigação, aspiração? Tem alguma coisa nova para esse aspecto? Não tem? O que você pode falar sobre isso? Assim, ó, a irrigação, ela, na verdade, na endodontia, todas as etapas são importantes, né? Até o próprio professor Mário Leonardo, né? Que ele sempre fala que todas as etapas têm igual importância, não existe etapa mais importante que a outra. Porque se você não faz um acesso, um diagnóstico adequado, se você não faz uma instrumentação adequada, não irriga adequadamente, não obtura adequadamente, você não terá o sucesso. Então, não sela o dente de uma forma correta. Então, todas as etapas são de extrema importância. Então, assim, ó, aí, quando você trabalha com a irrigação, nós aprendemos na graduação você usar uma seringa e agulha para você irrigar um canal. É muito importante que você trabalhe com agulhas com saída lateral, porque nós usamos o hipoclorito de sódio como irrigante do canal. Por quê? Porque ele é a solução química irrigadora que tem mais propriedades biológicas que vão fazer essa limpeza do sistema de canais radiculares, que vão fazer essa remoção da matéria orgânica, dissolução da matéria orgânica, né? Tem baixa tensão superficial, são líquidos que têm propriedades que vão melhorar a limpeza dos canais. A dica importante quando você usa o hipoclorito de sódio é que você faça constantes renovações do líquido. Porque quando o líquido, o hipoclorito, entra em contato com a matéria orgânica, ele vai ser inativado. Então, você precisa sempre de uma taxa de renovação. Por isso que você tem que estar sempre irrigando e aspirando, né, em quantidades, mas sem pressão, para que você não tenha acidentes. Tem pessoas que falam assim, ó, eu tenho medo de irrigar com hipoclorito de sódio porque eu vou fazer um acidente num paciente. Eu tenho 16 anos de formada, aconteceu um acidente na minha vida. Então, a gente não pode considerar que é um acidente. Tem pessoas que eu conheço com 30 anos de formado que nunca aconteceu um acidente. Então, assim, ó, por que eu vou deixar as propriedades biológicas do hipoclorito em segundo plano por causa de um acidente? Você deve prestar atenção na propriedade biológica do líquido que você está usando. Segunda-feira da semana que vem eu vou fazer eu com a professora Thaís da Espanha, nós vamos fazer uma live falando sobre as substâncias irrigadoras em endodontia e vamos falar um pouquinho do hipoclorito de sódio para vocês, tá, professor? Então, assim, ó, esse é o primeiro passo, a escolha da solução irrigadora ideal e você usar seringa e agulha de qualidade. Agulhas da Ultradente com saída lateral, a seringa da Ultradente que ela escoa de uma forma melhor, né? E depois disso nós vamos usar métodos de potencialização do nosso líquido irrigante, que o professor pode falar um pouquinho pra gente, né? Isso. E a concentração de hipoclorito que você indica 2,5%? 2,5%. Exatamente. Gente, hoje, qual que é a nossa ideia? Nós temos instrumentos que eles vão abrir caminho, mas a gente sabe que não toca tudo da parede.
fica paredes sim de ser tocadas. Então nós precisamos sim cada vez mais irrigar mais o canal radicular, sistema de canais radiculares. Então, se você fizer uma irrigação convencional, interessante, só falando um pouquinho do acidente, gente. Acidente é mais por heterogeneia nossa. Se você for irrigar, travou a pontinha e você pressionar, para onde que vai? Não vai ter espaço, vai para o periáceo e vai machucar. Então sempre movimento, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Agora, sabemos que é muito importante ter essa irrigação. O que nós temos que fazer? Ativar essa irrigação. Nós podemos utilizar sistemas sônicos, por exemplo, do Inductivator, temos também da EasyClean, ou se não, ultrassom. Insertos ultrassônicos, fazer um PUI, por exemplo, aí um da Health, a gente acha fantástico. Sim, vai melhorar muito o seu resultado. Por quê? Sua substância química vai trabalhar em áreas onde seu instrumento não trabalhou. Vai atingir regiões limitadas pela própria anatomia do canal radicular. Lembrando que fazer essa agitação ultrassônica sempre tem que ser na irrigação final. Por quê? O canal tem que ter espaço para ter o efeito cavitacional da substância química. Ou seja, tem que bater e vai entrar em todos os intestinários e tudo mais para melhorar ao máximo, potencializar essa irrigação. Lembrando que, lógico, como a professora falou, outra vantagem do hipoclorito é a baixa tensão superficial. Pô, se você tem um produto que tem baixa tensão superficial e ativa com ultrassom ou com outro sistema sônico, seria fantástico. Se você for usar o EasyClean, você pode usar tanto com o seu controle rotatório, reciprocante, ou até no baixa rotação. Lembrando, descartável, usa uma vez, joga fora. Até antes de chegar ao EasyClean, eu trabalhava com o Inductivator, que eu tinha ganho e tudo mais, né? E emprestei para um professor nosso amigo lá em Araraquara, ele estava, o Arturo, ele era mexicano. Emprestei para ele fazer umas pesquisas lá. Nunca mais devolveu. Falei, pô, Arturo, até hoje me deu uma mensagem. Ô, Mário, como é que você tá? Falei, não, deixa lá comigo, devolva o meu Inductivator. Mas um grande abraço, uma pessoa fantástica. Quais são suas considerações com relação à irrigação, professora? Finais sobre a irrigação. Assim, a irrigação, para mim, ela é uma etapa, com certeza, também muito importante. Eu uso bastante, eu sempre faço agitação, método de agitação adicional, né? Seria uma potencialização dos irrigantes. Isso eu faço em 100% dos meus casos. Eu uso o Expand Finisher desde 2015, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso fora. Boa. Né? Então eu uso tanto o Expand Finisher como a Expand Finisher R da FKG, né? Inclusive, a minha tese de doutorado é com a Expand Finisher R, né? Que é a 3000 da Expand Finisher. Então, a EasyClean, ela é usada na nossa graduação aqui de Balneário Camboriú, na faculdade. Então, nós já ensinamos os alunos a potencializar a irrigação com o que eles têm para usar, né? Então, eles não precisam comprar um motor, eles podem usar no contraângulo e baixa rotação do equipo odontológico para irrigar, para agitar o líquido irrigante, e também os insertos de ultrassom. Eu venho usado muito o inserto de ultrassom de níquel titânio da Satelec para fazer a agitação do meu canal, que é um inserto que ele dificilmente quebra, né? Então, assim, é muito legal. Já tive, estou tendo experiências muito bacanas, e eu tenho feito bastante CUI, que é Continuous Ultrassom Irrigation, nos meus tratamentos, principalmente com lesões muito grandes, né? Então, eu uso água ozonizada para fazer CUI, né? Eu não uso água destilada, e sim a água ozonizada. Então, assim, nós sempre temos que agregar tecnologias. Além, a água ozonizada não é usada sozinha. Eu, além de ter feito a irrigação com hipoclorito de sódio, ter feito agitação usando o hipoclorito de sódio, é como um método adicional. O ozônio nunca é usado sozinho dentro do canal. Ele é usado como um método a mais, mas não é cortado etapas, tá, professor? Então a gente tem que nunca pode pular etapas para querer agregar, até porque a ozonioterapia ela não tem ainda evidências científicas na literatura. Então a gente acaba usando como um método adicional e não substitutivo de tecnologias. Tivemos uma pergunta aqui, por que não utilizar hipoclorito de sódio 5,25%?
Assim, você pode usar 5,25%. Nos Estados Unidos é comum você usar esse tipo de concentração, inclusive no Gentle Wave. O Gentle Wave ele é um equipamento que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado nos Estados Unidos, que você faz a irrigação contínua, você tem que fazer uma plataforma, você coloca um dispositivo plástico em cima da coroa do dente e é feita uma irrigação durante mais ou menos 4 minutos e meio dentro do canal, dentro da câmara pulpar, é uma irrigação com esse equipamento, só que um equipamento que custa US$ 70 mil. Eu estive lá nos Estados Unidos e foi falado no congresso que o equipamento custa US$ 70 mil. E cada contra-ângulo é descartável. Então custa US$ 150 cada contra-ângulo, né? Então você pode usar o 5,25, mas no Brasil nós temos uma evidência científica da literatura, não no Brasil, mundial, que o 2,5% ele pode ser usado com segurança em seus tratamentos. Eu não uso 5,25, eu uso 2,5 porque eu tenho um respaldo da literatura falando sobre essa concentração. Exatamente. O fator importante, talvez mais importante para o clorito é a estabilidade dele. O 5,25 pode matar um pouquinho mais de micro-organismos, sim, mas qual que é o mais estável? O 2,5 é mais estável. O que vai ter mais clorativo, o que vai durar mais vai ser o 2,5. Então, e outra, você causar um acidente com 5,25, aí sim pode ser mais perigoso, né? Mas devido às evidências científicas ser seguro e devido à estabilidade, a gente também trabalha entre 2 e 2,5% de cloreto de sódio. Isso. Aí, então, pode falar. Tá passando rápido, só tem mais acho que uns 15 minutos para nós aqui, vamos lá. Pode falar. Vamos falar um pouquinho mais rapidamente de instrumentação manual e depois vamos para o rotatório. Você viu só que live bacana? A gente fez um brainstorming todo e não tinha e 1 hora. Meu Deus do céu, hein? Mas vamos lá, gente. Quem faz instrumentação manual tá perdendo dinheiro. Se você utiliza e faz o canal com lima tipo K, do começo ao fim, você está fazendo um canal de 1915. Gente, tá ultrapassado, tá certo? Eu amo lima K, lima 10, talvez a 15. Uma 20 para começar um retratamento, no máximo. Mas lima 10K, depois vamos usar uma Flexofile, tá certo? Porque se você utilizar uma 20 e 25K para fazer o canal, você vai desviar do canal radicular. Bom, quando se fala de instrumentação manual, a gente começou até a década de 80, a gente fazia técnica ápice coroa. Ou seja, você abria o dente, colocava lima 10 lá embaixo, 15 lá embaixo, 15 lá embaixo. Opa! A gente falou já no comecinho da aula. Onde nós temos mais micro-organismos? Em cima ou embaixo? Nós temos o terço cervical. Então nós temos que limpar primeiro o terço cervical para chegar no terço apical mais limpo. Senão, você vai ter que clicar no seguinte: o paciente chegou em um consultório, um pouquinho a dor, sai com o rosto inchado. Ou você faz um zip, um degrau, tudo mais. Então a gente tem que sempre trabalhar por terços. Preparar o terço cervical, depois o terço médio, depois o terço apical. Ainda bem, depois veio Marshall e Papin, introduziu trabalhar no sentido crown down, coroa ápice. Então vamos, a partir daqui de 80, começamos a trabalhar no sentido crown down. Gente, cuidado com a Gates Glidden, que ela pode fazer perfurações, tá bom? E, você agora também trabalhar, depois temos a conicidade. Quando você fala em limas manuais, nós estamos falando normalmente em conicidade 0,2. Quando vem os rotatórios e tudo mais, estamos trabalhando em quantidades variáveis, de 4, 6, 3, tudo mais. Eu não gosto, não é que eu não gosto, temos também sistemas oscilatórios. Tinha o da Ultradent, que era o Endoeasy, que era relativamente bom, mas ficava caro, porque tinha que comprar um sistema para fazer só o glide path. Esse negócio de colocar lima manual em contra-ângulo para oscilar, você pode, só se for no máximo lima 15. E veja se a oscilação do seu contra-ângulo vai ser no máximo 30 graus. Se você pegar um contra-ângulo 45, 90 graus, vai fraturar muito instrumento. Isso eu estou falando porque talvez quem tenha trazido para o Brasil esses oscilatórios foi... Aqui em Curitiba, talvez o professor Gilson Sidney, que era da Federal do Paraná, o Spironelli, desde a década de 80. Poxa, quando se lançou o Endoeasy, em 96 o contra-ângulo da Endoeasy. Então tem mais antigo. Sério? Eu também tenho. Mas, poxa, já são mais antigos, né? Hoje a gente tem tanto equipamento tão bom para fazer glide path que eu acho que não seja necessário. É que fazer canal rotatório só fica caro. Gente,
dá para fazer uma endodontia um pouco mais barata sem usar isso que pode fazer mal no canal. Então, se quiser oscilar, você pode oscilar no máximo ali umas 10, 15. Mais que isso, não. Porque vai trabalhar com ponta. Pô, se você oscilar um instrumento com lima 20 lá embaixo, pode formar degraus e tudo mais. Concorda, professora? Concordo. Para você ter uma noção, segunda-feira, e eu trabalhei no feriado na terça também, tudo com dores, urgências. Segunda-feira uma pessoa me procurou com uma dor no molar, o molar com desvio, né, de um tratamento que provável que foi feito com limas manuais de aço inox. E na terça-feira foi um pré-molar com 3 raízes e 3 canais pré-molar superior, também todos os canais desviados. Então, assim, Isso é a primeira horrível. coisa é trabalhar com verdade com o seu paciente. Você tem que falar que às vezes você não vai conseguir passar o desvio que você tem. É muito importante num tratamento, diante de um tratamento assim, principalmente de um retratamento, você trabalhar com a verdade. Tudo que é falado para um paciente não é errado. Né, professor? Então, assim, ó, por isso que é o cuidado em você instrumentar somente, unicamente com limas manuais de aço inox. Então, o que aconteceu depois de tudo isso? Houve a evolução com as ProTaper, hand ProTaper, de limas de níquel titânio com diversas conicidades que você pode trabalhar no canal com uma lima de níquel titânio com mais conicidade. A hand ProTaper não tinha, era só níquel titânio, não tinha um tratamento térmico. Aí agora nós temos no mercado nacional as limas ProDesign M da Easy, que elas têm um tratamento térmico. Lembrando que as limas manuais, você consegue fazer um cateterismo, uma exploração dos seus canais. Agora, as limas de níquel titânio que você vai rodar, elas não têm poder de avanço e só cortam em rotação. Toda lima de níquel titânio, ela vai cortar em rotação. Então, você nunca vai deixar de usar uma lima C-Pilot, uma lima K10. Você nunca vai deixar de usar. Agora, tem uns 4 minutos, peraí. Então, assim, é bastante assunto para falar, né? E pode passar o outro para você falar um pouquinho dos rotatórios. Bom, gente, aí vamos então nos apaixonar pela endodontia. A gente falou um pouquinho rapidamente sobre isso porque está acabando o tempo. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, tá? Gente, olha que maravilha. Eu cheguei na endodontia na época do ProTaper já. ProTaper, M2, K3, tudo mais. E achava maravilhoso. De repente, quando você começou a trabalhar com tratamento térmico diferenciado desse instrumento, tornando eles mais flexíveis e talvez um outro movimento, o que aconteceu? A incidência de fratura foi muito menor. Então, consequentemente, você começou a fazer aqueles canais lindos, maravilhosos, muito mais rápidos. E hoje nós temos vários exemplos, por exemplo, o Evan Gold, temos aqui da Easy, temos Reciproc, temos outros sistemas também, que são tornando a endodontia mais barata, porque a endodontia de hoje, de material, é mais barato do que há 10 ou 15 anos atrás. Uma caixinha de ProTaper custava R$220. Hoje, você está falando de instrumento que vai custar no máximo um instrumento apenas R$90 a unidade. Então ficou ficando mais barato. Agora, lembrando, como a senhora falou, ele trabalha por alargamento. Eu fazer tudo, usar o instrumento uma vez e jogar fora, a gente sabe que a gente não faz isso. Falta um minuto. Professora, suas considerações finais e vamos embora. Vai, um minuto. Então, assim, ó, o que é importante? Nós sempre trabalharmos com evidências científicas. Todos nós estamos sempre se atualizando, tentando levar o melhor para todos vocês. Com certeza, na endodontia, em qualquer área da odontologia, você deve sempre continuar estudando, se aperfeiçoando. Nunca ninguém sabe tudo. Então, nós sempre vamos tentar levar o melhor para todas as pessoas, né, professor? Então, assim, e também ensinar a trabalhar com excelência. Né? Então, assim, a gente convida vocês, o professor Mário é um professor espetacular, ele dá aula em vários estados do Brasil, né? Então, assim, ó, nós estamos, assim, disponíveis a tentar ajudar todos vocês. A gente vai fazer um pouquinho, outras lives, eu e o professor Mário, falando sobre endodontia. Então, eu gostaria de me colocar à disposição de todos que precisarem. Nós estamos fazendo essa live pelo Instagram do YoStyle,
né? Então, que é a escola que nós fazemos parte com muito orgulho. Então, é legal vocês saberem que nós estamos à disposição para o que for preciso, né, professor? Isso aí, 30 segundos. Falando assim, falou muito pouco sobre instrumentos rotatórios e oscilatórios. Gente, é uma tecnologia fantástica. Hoje nós temos vários instrumentos, vários tipos de materiais que, juro, vocês vão praticar e vão pegar a mão rapidamente. Seus casos vão ficar maravilhosos. Nós temos hoje instrumentos de titânio, equipamento ativado, que é possível fazer canais curvos. 10 segundos. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado por acompanhar a gente. Milena, você é maravilhosa. Beijo, Obrigado, você é obrigado a todo maravilhoso. mundo. Obrigada. Qualquer coisa, pode mandar mensagem que a gente vai responder com o maior carinho. Gente, acabou. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo para o Edson.